Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu gostaria de dar aqui as boas-vindas especiais àqueles que estão chegando hoje. Se esse é o seu primeiro vídeo, seja muitíssimo bem-vindo. É um canal onde a gente discute aqui situações específicas relacionadas a planejamento patrimonial e holding familiar, ok? Então seja bem-vindo, curta o vídeo se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário. Ok? Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, mas vou repetir aqui essa leva, digamos assim, essa sequência de vídeos que eu tô gravando essa semana para tratar de dúvidas que surgiram aqui, ou comigo no Instagram, ou comigo no privado do direct do Instagram ou no WhatsApp, ok? E aí, quando a dúvida se repetiu muito em relação aqui aos vídeos do canal, aí eu resolvi gravar um vídeo, ok? Então, esse vídeo de hoje é tratando também sobre uma dúvida que surgiu, no caso, nos comentários aqui de um dos vídeos que eu publiquei, ok? E aí pode ser a dúvida de outros colegas, então vamos ao conteúdo, né, de que trataremos hoje. Bom, esse vídeo tem o objetivo de tratar sobre algumas regras antielisivas que constam lá na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que institui o Simples Nacional, tá certo? No artigo 3º, parágrafo 4º, existem vários incisos de regras antielisivas relacionadas ao Simples Nacional, que se aplicam não a holding, mas a qualquer empresa, inclusive holding, tá certo? Mas isso não é exclusivo para holdings. E aí eu preciso trazer para vocês qual é a implicação disso, obviamente, no nosso sistema de holding familiar, porque é disso que a gente está tratando, tá certo? Onde é que essa regra antielisiva pode afetar as holdings, ok, gente? Então vamos lá, o vídeo de hoje tem bastante conteúdo, espero ser claro o suficiente que vocês gostem do conteúdo, porque ele é um conteúdo mais técnico, ok? Mas vamos vencer aí essas questões e honestamente eu acho muito interessante, porque se aplica não só, como eu disse, às holdings, mas para todo e qualquer tipo de empresa. Ok, gente? Então, vamos lá. Nós sabemos que a Lei Complementar 123, ela instituiu, de 2006, ela instituiu o Simples Nacional, que hoje o limite, além de outros critérios já previstos na lei, nós temos um critério que é muito objetivo e que a grande maioria das empresas se enquadram nele, que é um critério de faturamento anual, ok? E aí, o limite máximo para o enquadramento no Simples Nacional, logicamente não é o único, vou repetir, mas que é o mais objetivo e é o que mais empresas realmente se adequam ou não, é o faturamento e o limite é de 4.800.000, ok? Então, empresas que em regra, se ela não tiver uma outra vedação legal para a atividade desenvolvida, ela poderá se enquadrar no Simples Nacional desde que seu faturamento esteja dentro dessa faixa de 4.800.000, ok? E aí, gente, é o seguinte, é um regime que, com o perdão dos contadores, que os contadores dizem, eu já ouvi isso de muitos contadores amigos meus, né, gente? O simples de simples não tem nada, né? E apesar de que ele tem esse nome, mas ele tem uma complexidade atrelada a ele, e de fato o simples não é tão simples quanto parece, mas o fato é que há a possibilidade de a incidência de uma alíquota única, que vai ter como base de cálculo a receita bruta, né? Essa alíquota ela é progressiva, então a depender de algumas faixas de faturamento dentro do tempo, essa alíquota pode aumentar um pouco ou diminuir, enfim, né? Mas o fato é que é possível fazer uma arrecadação única de tributos, né, dentro desse regime do Simples, que de fato tem uma tributação muito interessante para microempresas e empresas de pequeno porte, ok? Que a gente tem aí uma grande gama de empresas que se enquadram nesse critério e que de fato ofere benefícios fiscais aí com o Simples, com o perdão dos empresários que dizem a gente paga muito, eu também acho que paga-se muito, mas ainda assim com o Simples consegue se pagar não tanto, ok? E aí, como o Simples ele é um regime que traz benefícios para quem é possível, está possibilitado de aderir a ele, ele também traz algumas regrinhas para evitar possíveis fraudes, né? Possíveis situações em que um empresário tenta ali
dá uma maquiada, dá uma situaçãozinha ali no físico para poder recolher ainda menos. E eu vou ler aqui essas situações, elas estão especificamente, elas são trazidas pelo artigo 3º, parágrafo 4º da lei, tá certo? E eu vou trazer algumas situações aqui que, como eu disse, elas são as mais relevantes para outras empresas, ok? Vamos lá. Artigo 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar 123. Eu vou ler aqui. Inciso 3, tá certo? Vou ler o caput, né? Parágrafo 4º. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado desta lei complementar, incluído o regime de que trata o artigo 12 desta lei, que é o Sistema Simplificado de Arrecadação e Pagamentos, o Simples, para nenhum efeito legal a pessoa jurídica que... E aí vamos lá. Inciso 1, de cujo capital participe outra pessoa jurídica. E lá na frente ele vai falar no inciso 7, que participe do capital de outra PJ. Então, o que é que isso tem a ver com holding? Bom, gente, se eu tenho uma holding de participações societárias, que é a holding clássica, que está prevista lá na Lei das Sociedades por Ações, ok? Que é aquela holding que é constituída para participar do capital social de outra empresa, tá certo? Nem a empresa que participa desta empresa operacional, nem a operacional de que dela participa uma holding poderão se enquadrar no Simples Nacional. Isso independe de patamar de faturamento, ok? Independe. É uma vedação legal. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a possibilidade de enquadramento de holdings no Simples Nacional. E aí, gente, holding de participação, essa não tem para onde. Vedação legal independe de nível de faturamento, ok? Vamos lá. Aí, inciso 2 não interessa pra gente, é situações no exterior, tal, vamos lá. Tá aqui, inciso 3. De cujo capital participe pessoa jurídica que seja inscrita como empresário ou sócia de uma outra empresa que receba o tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei complementar e desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput desse artigo. O que é que isso quer dizer? Eu tenho uma empresa no Simples. Eu posso ter outra empresa no Simples? Eu posso. Gente, é incrível como as pessoas têm dúvidas sobre isso. Existe uma desinformação aí geral em relação a isso, por conta de informação de A, de B, de Google, isso, aquilo. Ah, se você tem uma empresa no Simples, você não pode ter outra. Não. Gente, se eu quiser ter 20 empresas no Simples Nacional, eu posso. Gleice, eu não acredito. Posso. Qual é a consequência disso? A receita bruta dessas empresas será somada para efeito de enquadramento ou desenquadramento de todas. De todas. Calma. Quer dizer, então, que eu tenho 10 empresas no Simples Nacional. Um exemplo. Eu tenho 10 empresas, todas fatiadinhas ali no Simples Nacional. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que o faturamento da empresa 1 vai somar com o da 2, da 3, da 4, da 10ª, para efeito de enquadramento no que tange a quê? Ao meu limite de receita bruta anual, 4.800.000. Então, se eu tenho 10 empresas, cada uma delas só vai poder faturar no limite de quanto? De 480.000. Qual o objetivo dessa regra? Evitar que a pessoa, sabidamente, saia fatiando o seu faturamento entre 10 empresas e diga, não, cada uma delas é um enquadramento específico, cada uma delas estaria, em tese, sujeita a 4.800.000, eu tenho um limite de quanto para atuar no Simples Nacional? 48 milhões. Gente, por favor, né? Por favor, isso não existe. Então, essa regra, ela diz assim, olha, você pode ter quantas você quiser, mas o faturamento será somado para efeito de enquadramento ou desenquadramento, tá certo? E aí, uma vez desenquadrando, desenquadram uma ou duas? Não, desenquadram as 10, porque o faturamento foi o quê? Somado, tá certo? Então, isso evita essa possibilidade da pessoa sair abrindo diversas empresas, todas no Simples, para fatiar faturamento. Ah, mas são empresas completamente distintas. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque é bem comum. É um posto de gasolina e uma padaria, pouco importa. Vai somar faturamento para efeito de desenquadramento, por exemplo, né? Por exemplo. Então, essa situação é muito comum, né? Às vezes a pessoa até tem legitimamente 2 negócios, 2 empresas enquadradas no Simples Nacional de ramos completamente diferentes. A pessoa tem uma franquia de loja ali de bolsas, calçados e bolsas, e ela tem uma outra loja que é de roupas, por exemplo, né?
E de fato ela tem duas empresas, não é abuso de forma, não é nada, às vezes até com quadro societário diferente. Qual é a implicação? Se o sócio da empresa A também é sócio da empresa B, ambas somarão faturamento para efeito de desenquadramento. Vou já chegar onde é que isso implica em holding, tá certo? Vamos lá. Temos aqui uma outra situação, é o inciso 4, certo? Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital social de uma outra empresa não beneficiada por esta lei complementar e desde que a receita bruta global ultrapasse o limite previsto no inciso 2 do caput. Bom, vamos lá. Falamos de quando a pessoa tem várias empresas no Simples Nacional, tá certo? Soma receita bruta para efeito de desenquadramento dentro daquele limite de 4.800.000 anual, beleza? Agora vamos. Tenho um sócio que ele tem uma empresa no Simples e ele é sócio de uma outra empresa que não é optante pelo Simples Nacional e aqui pouco importa o critério, tá certo? Ele não é optante, essa empresa B não é optante do Simples Nacional, seja por vedação legal, seja por desenquadramento de faturamento, pouco importa. E isto pouco importa nessa regra do inciso 4, tá certo? Vamos lá. Esse sócio A é dono dessa empresa que é do Simples Nacional e ele participa com mais de 10% do capital social dessa empresa B, que não é do Simples. Ok, gente? Essa empresa B não é do Simples. E ele participa com mais de 10% do capital social. Na do Simples, pouco importa a participação dele. Pouco importa. Importará na empresa B que não é optante pelo Simples. Se ele participar com 11% dessa empresa, qual é a consequência disso? Soma o faturamento, soma a receita bruta para efeito de desenquadramento. Ok? Então eu vou somar essas receitas. E aí, qual é a grande consequência? O desenquadramento da enquadrada no Simples, obviamente, porque essa já não está. E aqui a gente tem uma situação até mais grave, porque veja bem, se essa daqui já está no lucro presumido ou no lucro real, dependendo da atividade, muito provavelmente ou existe vedação legal que ela não está no Simples, ou ela já ultrapassou o patamar de faturamento. Então o que acontece? Essa empresa aqui vai desenquadrar do Simples, fatalmente, ok? Porque o faturamento dela, muito provavelmente, já ultrapassa o limite do Simples. Ok? Então, ai meu Deus, me engasguei. É preciso analisar essa questão do enquadramento em relação a uma empresa desenquadrada, ok? Antes nós analisamos várias enquadradas. Agora é uma enquadrada e uma desenquadrada. Então, na desenquadrada ele não pode ter mais de 10%. E se tiver, desenquadra essa. E aí, como eu disse, é uma regra até mais perigosa, no sentido de que se essa empresa aqui ela está desenquadrada por faturamento, essa daqui fatalmente desenquadrará, porque o faturamento dessa, na hora que somar, ele vai puxar essa daqui para o lucro presumido. Essa que já estava no Simples será arrastada para o lucro presumido por força do faturamento da empresa. Ok? Também vou falar um pouquinho, não quer que isso pode implicar em holding, ok, gente? Guardem um pouquinho. E aí, vamos lá. O inciso 5, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 do caput. Então, vamos lá. Essa daqui, gente, é a cereja do bolo em termos de regra anti-elisiva, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, a pessoa olha e diz assim, tá, pela regra do inciso 3, eu não posso ter, por exemplo, 5 empresas no Simples. Eu não posso. Porque se eu for sócio, vai somar faturamento e aí eu vou desenquadrar todas. Então, isso não atende para mim. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, eu tenho uma empresa ali que está desenquadrada do Simples Nacional, eu vou botar uma pequenininha ali no Simples, vou jogando faturamento. Já vimos aqui que isso também não é possível pela regra do inciso 4, porque a empresa que está desenquadrada somará faturamento com a enquadrada se ele tiver uma participação acima de 10% do capital social desta desenquadrada, ok? Vai somar faturamento para efeito de desenquadramento. E aí, o que é que acontece? Como eu acabei de dizer,
Provavelmente essa empresa desenquadrada está com faturamento mais alto. E aí ela vai puxar a empresa do Simples para o lucro presumido. Ela vai naturalmente desenquadrar essa. Na hora que somar o faturamento vai estourar. E aí, o empresário tem a seguinte ideia. Já sei como é que eu vou resolver isso. Eu estou aqui nessa empresa desenquadrada, seja por faturamento ou por vedação legal, e eu não posso ter uma outra empresinha ali no Simples Nacional, porque senão essa minha empresa aqui vai desenquadrar a do Simples na hora que somar o faturamento. Já sei. Vou colocar essa empresinha aqui no Simples em nome de outra pessoa e vou ser administrador dessa outra empresa, ok? Eu vou ser administrador aqui com amplos poderes, porque eu não sou sócio. Então, eu não entro na regra do inciso 4. Mas eu sou administrador. A pessoa consta lá no contrato social como sócia, mas quem tem o poder nas mãos sou eu como administrador, com amplos e restritos poderes de gerenciar. É onde entra essa regra do inciso 5 e que veda esta possibilidade, tá certo? Dizendo assim, olha, cujo sócio ou titular seja administrador equiparado de outra PJ com fins lucrativos. O que é que o fisco está dizendo? Que você não pode? Não, ele não está dizendo que você não pode. Ele está dizendo que se você for sócio de uma e administrador da outra, ele está dizendo que, olha, eu tô te vendo. Você está achando que eu não estou fazendo, que eu não estou vendo, mas eu estou vendo o que você está fazendo. Então, é o seguinte, não tem problema, você pode fazer, não tem problema nenhum, mas eu também vou somar faturamento para efeito de desenquadramento quando o critério for receita bruta anual. Então, ele vai pegar essas duas empresas e vai dizer, você é sócio aqui, administrador aqui? Perfeito. Soma o faturamento e aí acaba acontecendo muitas vezes aquela situação que eu falei. Você tem uma empresa que já está desenquadrada, tem um faturamento muito alto, o que é que ela vai fazer? Automaticamente, ela vai desenquadrar essa, porque ela vai puxar. Na hora de somar o faturamento vai explodir. E essa daqui vai sair do Simples, porque vai estourar o limite de 4,8 milhões. Tá certo? E isso não é específico para holdings. Isso é para qualquer empresa que queira se beneficiar do Simples Nacional. Ela tem que observar estas regras anti-elisivas. Tá certo? Então, isso não se aplica especificamente a holding. E aí você vai dizer, tá, Gleice, o que é que isso tem a ver com holding? Agora eu quero saber, porque você disse que tinha a ver, que o canal era para falar sobre holding, até agora você não falou de holding. Bom, gente, é o seguinte. Holding, o vídeo que eu fiz, só deixando claro isso, o vídeo anterior que eu fiz era tratando do enquadramento ou do desenquadramento da holding em si, a holding. Tô olhando aqui para a holding, tá certo? Agora eu estou olhando aqui a conjugação da possibilidade de enquadramento da holding com outras empresas que esse empresário seja titular ou sócio. Ok, gente? Eu estou tratando aqui de outras empresas. Eu não estou tratando aqui da holding especificamente, ok? Então são vídeos que se complementam. Eu posso colocar aqui o link do vídeo também, se você está chegando hoje no canal, para você poder dar uma olhadinha lá. Tá certo? Mas aqui eu tô tratando da relação interempresarial, entre empresas, tá certo? Então vamos lá. Já vimos que lá no meu outro vídeo também, holding de participação é vedado no Simples. Por que vedação legal? Onde é que tá isso? Artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 1, conjugado com o inciso 7 da lei. Tô com ela aberta aqui, tá certo? Então, dá uma olhadinha lá na lei complementar. Se você tiver alguma dúvida, é só botar nos comentários, ok? Vamos lá. Agora vamos lá. Eu tenho uma holding familiar. Vou recapitular aqui algumas coisas que eu disse no outro vídeo. Holding familiar que tem objeto imobiliário, locação e venda de bens próprios. Vedação legal de enquadramento no Simples. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Inciso 8º, tá certo? Inciso 8º, artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 8º da lei, tá certo? Então, atividade imobiliária não pode no Simples. Aí, vamos lá. Ok, eu tenho uma holding familiar, aquela nossa querida e maravilhosa holding familiar,
em que você tem por exemplo, estamos tratando aqui interempresa, então você tem um empresário, que ele tem aqui, adoro o exemplo de padarias, ele tem aqui uma padaria, essa padaria, de repente, ela é optante pelo Simples Nacional, e aí ele resolve fazer a proteção do seu patrimônio pessoa física e ele constitui uma holding familiar, ok? O que é que isso tem a ver com essas regras antilisivas que eu acabei de tratar? Primeiro, se a holding pudesse enquadrar no Simples Nacional, é porque ela não tem, no nosso caso aqui, ela não vai ter uma receita imobiliária. Porque vejam bem, a holding em si, ela não abriga patrimônio operacional, gente. A holding, ela não traz para dentro dela algo que, como a gente costuma dizer, queime lenha ao longo da atividade, ok? Ela não é uma atividade de operação, de compra, venda, produção, industrialização, prestação de serviço. A holding, ela é, especialmente a holding familiar, não estou falando da imobiliária, ok? Especialmente a holding familiar, ela é criada para abarcar bens que normalmente são ativos de baixo risco, que justamente por isso não estão atrelados a uma atividade operacional e que são bens da família, que são bens do empresário, que estão ali muito mais com o objetivo de proteção patrimonial e planejamento sucessório do que propriamente gerar receita. Então, gente, veja bem, imaginemos que essa empresa possa se enquadrar no Simples Nacional e a padaria desse titular do patrimônio também é do Simples. Qual vai ser a consequência disso? Soma de faturamento para efeito de desenquadramento. Tá, que faturamento? Gente, a holding, nesse exemplo que eu estou dando, ela não vai ter faturamento, ok? Então, se ela está abrigando patrimônio estático, ela não tem faturamento para somar. Então, vai somar faturamento. Se o faturamento é zero, qualquer coisa somada a zero, é zero. Mas eu tenho uma holding imobiliária, que gera receita de aluguéis, que gera... Bom, aí você vai ter que fazer uma expectativa do faturamento desta padaria para uma expectativa do faturamento desta holding e saber se a receita de locação ela terá um impacto significativo no desenquadramento desta padaria, o que eu acho muito pouco provável de acontecer, ok? Porque o limite é muito alto para algumas atividades, ok? O limite do Simples ele acaba se tornando alto para algumas atividades, e aí quando você vai olhar a receita locatícia, ela é muito pequena frente a este faturamento aqui, né? E aí você vai ver uma situação do tipo, mas pode somar e desenquadrar? Olha, pode somar e desenquadrar. Agora, do ponto de vista prático, isso acontece? É muito pouco provável, ok? Especialmente no que tange a alocações, tá certo? Mas eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, porque o assunto realmente ele é denso, ele requer uma atenção maior, vou falar um pouco mais disso ainda nesse vídeo, ok? Vamos lá. Se eu olhar para a regra dos 10%, que é a do inciso 4. Imagine que eu estou aqui numa empresa que é desenquadrada do Simples, tá certo? Ela não pode estar ali no Simples Nacional, e eu tô com essa empresa aqui, e aqui eu tô com minha holding familiar que tá no Simples Nacional, é aquela velha história. Vai somar receita para efeito de desenquadramento. Gente, aí você tem que analisar o seguinte, essa receita, novamente, ela é significativa? Provavelmente ela não será, se não for uma holding imobiliária. E se ela for imobiliária? Essa daqui vai desenquadrar essa, porque na hora que somar, vai puxar, né? E vai trazer. Lembrando, gente, holding imobiliária já não pode estar no Simples. Então, isso, se ela for imobiliária, nem se aplica. Porque, muito provavelmente, elas estarão ambas onde? No lucro presumido. Tá certo? Então, assim, se for imobiliária, aí é que essa regra já não vai se aplicar, tá certo? E se eu tiver aqui, como eu disse, uma do Simples com uma holding imobiliária, somar o impacto disso, que na prática, gente, na minha experiência prática, esse somatório não é relevante para efeito de desenquadramento, ok? Pelo menos nesses patamares gerais, ok? E se tiver, vamos já falar sobre isso. E aí, vamos lá. Na qualidade de sócio, administrador ou equiparado. Aí, gente, eu vou, essa última regra aqui, eu vou explicar. Bom, um pouco mais adiante, mas veja bem. Aqui, mesma situação
no que tange a somatório de receitas, ok? Mesma situação. Ah, mas vai somar receita. Gente, se ela não gera receita, se é uma holding patrimonial com o objetivo realmente só de organizar bens, ela praticamente não vai ter receita. O impacto é mínimo, Mas, gente, eu vou adentrar aqui um pouco mais, tá certo? Um pouco mais. Se essa holding familiar, ela foi constituída com o objetivo de fazer um planejamento sucessório, que é aquela situação em que a gente faz a doação das cotas aos herdeiros com reserva de usufruto para os titulares do patrimônio, vejam bem aqui. A gente tem uma situação que esse titular do patrimônio, ele deixa de ser sócio nessa holding, porque os sócios efetivamente passam a ser quem? Os seus filhos. Ele passa a ser o usufrutuário das cotas doadas. Ele sai do ato constitutivo do ponto de vista da qualidade de sócio. Ele permanece lá apenas na qualidade de usufrutuário, com direito de voto e em algumas situações com poderes de administração. Então eu vou recapitular um pouco. Se a gente olhar pela regra do inciso 3, que é aquela possibilidade de você ter sócios idênticos em empresas, ambas optantes pelo simples, na hora que você faz a doação de cotas, esse critério desaparece, porque fica só o quê? A operacional com aquele titular como sócio, ok? Porque na holding, quando ele faz a doação de cotas, ele deixa de ser sócio, ele passa a ser o quê? Usufrutuário, ok? E o usufruto não está dentro dessa regra, ok? E aí acho que vocês já sentiram onde é que isso pode impactar. Vamos lá. No caso do inciso 4, é a mesma coisa. Porque eu tenho uma empresa operacional, né, optante aqui pelo simples, e uma holding aqui, por exemplo, que está desenquadrada, com participação acima de 10%. Soma faturamento para desenquadramento. Mesma coisa. Se ele já fez a doação de cotas, ele deixou de ser sócio efetivamente dessa empresa, passando a constar como usufrutuário. E aí, meus amigos, mesma coisa. Este critério de empresa do simples e uma outra empresa com participação acima de 10%, não terá, porque ele não será mais sócio dessa empresa, ok? E aí, uma vez que ele fez a doação das cotas. Então, esse critério do inciso 4, com a aplicação das técnicas de planejamento sucessório, ele cai. Aí a gente vem para o inciso 4. O inciso 4 pode ser um problema para a holding. Por quê? Porque, em regra, muitas vezes o que acontece? É que a gente faz a doação das cotas com a reserva de usufruto, mantendo o titular do patrimônio na qualidade de quê? De administrador. De administrador dessa sociedade, com amplos poderes e tal. E aí a holding poderia ter um impacto da regra do inciso 4, do inciso 5, que eu vou reler. Inciso 5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de uma outra pessoa jurídica com fins lucrativos. E aqui, veja, ele nem diz se é enquadrado ou desenquadrada, pouco importa. Se é administrador de uma outra PJ, ok? Qual vai o efeito disso? Somar faturamento para efeito de desenquadramento, ok? E aí é importante a gente já verificar inicialmente o quê? Olha, ele tem uma atividade operacional e tem uma holding aqui, tá certo? Ele vai fazer o planejamento sucessório, doar as cotas para os filhos, se mantendo como usufrutuário e administrador. Se ele for se manter como administrador, essa regra do inciso 5 pode atingir. E aí o que é que você tem que ver? Peraí, essa empresa aqui é uma holding imobiliária? Sim. Ela está no lucro presumido? Provavelmente. A gente viu que tem vedação para atividade imobiliária no simples, né? Quando é locação de imóveis próprios. Locação e venda. Então, se ela tiver aqui, qual vai ser a receita dela? Que receita de locação é essa? Uma receita de 20 mil por mês que dá 240 mil no ano. Aqui ele tem, por exemplo, uma padaria enquadrada. Qual a receita anual dessa padaria? Entende? Essa soma pode prejudicar ele estando na qualidade de administrador, porque a regra do inciso 5 poderá pegar. E aí você vai ver, olha, não vai ter efeito, essa junção aqui, não vai ter efeito para prejuízo de desenquadramento de nenhuma das empresas, ok, você pode manter.
ok? Agora, vamos para uma outra situação. Ambas as empresas já estão desenquadradas. Pouco importa, elas não estão absorvendo aí nenhuma vantagem do Simples Nacional. Aí vamos lá. Eu tenho uma holding que está aqui, pequenininha, quietinha, está com patrimônio estático, não está tendo locação, não é esse o objetivo do instituidor, ele quer exclusivamente fazer planejamento sucessório, o objetivo dele não é oferir receita locatícia. Ela pode ir para o Simples? Pode. E a operacional dele, de repente, uma cadeia de postos de gasolina, já está fora do Simples Nacional, está aqui no lucro presumido ou no lucro real, enfim, a depender da situação, ele está aqui fora do Simples, ok? Muitas vezes faturando acima do limite. O que é que pode acontecer? Desenquadrar a holding. Mas, gente, vamos lá, zero é zero. Se ela não tem receita, o que ela vai ter aqui, muitas vezes, de obrigações fiscais, é a informação de obrigações acessórias, pequenas receitas ali para manutenção de algum imóvel, alguma coisa assim, ok? Mas muito, muito, muito pouco que não terá efeito fiscal significativo, ok, gente? Então, assim, é importante analisar estes aspectos no que tange a holding. Agora, imaginemos uma situação qualquer que você fez essa verificação e você disse assim, meu Deus, se ele tem aqui, o meu cliente tem uma holding que está no lucro presumido e que ele é administrador, ele vai doar as cotas para os filhos e vai permanecer como administrador. E essa receita locatícia que ele tem aqui é significativa. Ele tem muitos imóveis e essa receita aqui ela é importante. Ela está no lucro presumido e ela é alta. E somada com uma atividade operacional que ele tenha, por exemplo, pode ser que haja um desenquadramento, porque essa atividade operacional já está lá quase batendo o limitezinho do Simples, ok, gente? Como que a gente resolve este problema? Bom, vamos lá. É possível você resolver esse problema através da possibilidade de fazer uma doação de cotas com a nomeação de um terceiro como administrador, ok? E restringindo os poderes desse administrador, condicionando ao voto do usufrutuário, tá certo? Porque aí ele fica com o controle remoto na mão, ele não está como sócio, não está como administrador, mas as decisões de maior monta da sociedade, dessa holding, dependerão dele, porque o contrato social já pode prever que a sua anuência, a sua interveniência nos atos, ela é de suma importância. Ok, meus amigos? Bom, o conteúdo é denso, né? Eu espero ter sido aqui o mais clara possível, tá bom? Isso seria aí tema facilmente para uma hora de live, porque a gente tem situações aí ímpares aí no dia a dia, tá certo? Mas eu espero ter aqui esclarecido algumas situações. Reconheço que o conteúdo é denso, se de repente algum ponto não ficou claro, por favor, coloque nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder, ou se for o caso, até gravar um vídeo complementar. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigada, até o nosso próximo vídeo.